Superação é um ato de coragem que às vezes nos leva para destinos extraordinários. E hoje nós estamos em Atibaia, no interior de São Paulo, e vamos conversar com um dos maiores exemplos de superação física e emocional. Lois Neubauer, de 42 anos, que perdeu o movimento das pernas, voando de asa delta, e mesmo assim ele não deixou de voar. Provando que a determinação e a força de vontade vem naturalmente, que para ele nem o céu é o limite. Lois, conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu acidente. Foi exatamente há 19 anos atrás, o meu acidente. Eu estava voando de paraglider em Andradas, sul de Minas Gerais. Eu sofri um colapso, né? Um fechamento de uma das partes do paraglider, uma coisa que é comum em paraglider de alta performance. E eu entrei em giro e eu tentei mandar meu paraquedas de reserva e não consegui mandar porque ele estava com uma trava bloqueada e eu acabei indo para o chão. Eu lembro, em nenhum momento do acidente, eu me lembro de ter pensado que eu não ia conseguir reabrir ou nada disso. Eu fiz todos os procedimentos que eu tinha que fazer para tentar, os procedimentos de emergência para tentar reabrir o paraglider ou mesmo mandar o paraquedas de emergência, mas eu acabei indo para o chão. Meu pai foi a chave de tudo, né? Porque ele quando eu tinha 9 anos de idade, ele começou a voar de asa delta. Então eu, moleque, já tinha esse sonho, já era uma coisa de voo para mim, avião, essa aviação já era um sonho de criança. Então, quando ele começou a voar de asa delta, para mim foi fantástico, né? Eu acompanhei todas as aulas dele, inclusive, eu estava sempre junto com ele em todos os voos que ele ia fazer, montava e desmontava a asa para ele. Então, para mim começou desde criança, né? Para mim começou isso. E quando eu fiz 17 anos de idade, só que eu fui começar a voar, porque minha mãe tinha uma certa resistência. Naquela época o voo livre era um pouco mais perigoso mesmo, então a gente até entendia esse lado, mas com 17 anos eu, sem contar nem para meu pai nem para minha mãe, eu fui começar a fazer aula com um amigo nosso, né, o Roger. Daí aí eu, logo na primeira aula, já contei para eles que eu estava fazendo aula e meu pai super apoiou, minha mãe também, e aí começou tudo para mim, né? Alguma vez passou pela sua cabeça parar de voar? Eu lembro no dia do acidente, eu sofri um acidente, eu estava deitado consciente no chão e o que eu pensava o tempo todo era, como é que eu vou fazer para voar agora, né? Porque eu já não sentia nada da cintura para baixo, a gente já tem experiência em saber que um acidente desse tipo, provavelmente eu teria sofrido uma lesão na medula, então eu falei, quando chegou meus amigos, minha irmã, os primeiros socorros ali, eu falava para eles, como é que eu vou fazer para voar agora, né? Eu não vou mais andar. Isso deitado no local do acidente ainda e já pensando como é que eu ia fazer. Então, de verdade, em nenhum momento passou pela minha cabeça em deixar de voar. Na realidade, eu fiz uma adaptação simples na minha asa, eu coloquei umas rodinhas na barra de baixo, isso para tentar me auxiliar no pouso e na decolagem. Então, quando eu decolo na montanha, meus amigos me ajudam a decolar e eu uso a rodinha como apoio, né, na barra. Em vez de eu ficar em pé para poder correr, eu pego um amigo de cada lado, um atrás, e eles me empurram, me lançam na montanha, né? Então é emocionante não só para mim, como ver meus amigos em volta também participando da minha decolagem de uma forma bem ativa mesmo. Já fiz voos sobre a neve, que é inesquecível, né? Você voa em altas montanhas, né, e em cima da neve. Mas Austrália também, em vários locais do deserto, você voando sobre nada, né? Assim, você falando, meu Deus, se eu pousar aqui, ou no próprio Nordeste nosso aqui, quando a gente fez o rally, o SOS Rally, né? Que um amigo nosso que organiza, o Chico Santos, a gente fez 1.080 quilômetros voando em 7 dias e cruzar o Nordeste brasileiro voando de asa. For uma expedição dessa, foi fantástico. No último dia, inclusive, eu pousei nos Lençóis Maranhenses. Então, imagine pousar em cima, né? A primeira asa delta pousando nos Lençóis. Já era um sonho, né, mais antigo e realmente eu consegui fazer isso acontecer. E foi esse acho que é um dos lugares que eu poderia realmente falar que ficou marcado para sempre.
Alexandre Gerage, um atleta renomado do voo livre, teve sua primeira aula em 1983 e em 7 dias estava voando. Ale, como que você se sente com toda essa bagagem? A gente voou os melhores campeonatos do Brasil, a gente pegou a melhor época do voo livre. Anos 80 foi o auge do voo livre, anos 80 foi o ápice da coisa. Então, a gente participou de tudo isso, das mudanças do equipamento, da evolução dos pilotos. Então, quer dizer, é muito prazeroso ter participado de tudo isso. E o filme Menino do Rio? Com esse filme, mostrou para o pessoal como que era a vida de voador, e aquela época, aquela moçada tudo no pique de praticar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então a gente assistiu aquele filme e a gente falou, meu, é isso que eu quero fazer, eu quero voar. Você, como um ícone da Asa Delta, você também ficou parado por um tempo e retornou há 3 anos, então você também é um exemplo de superação. Você quer continuar voando para o resto da sua vida? Eu pretendo agora voar até quanto der. Acho que um dos maiores problemas, né, uma das maiores dificuldades que a gente tem no momento, o ser humano em geral, né, eu acho que é a comparação, né? Então, quando você se compara com alguma coisa, se compara com os outros, e a própria sociedade impõe que a gente se compare o tempo todo, né? Então, acho que a gente acaba tendo isso dentro da gente. Então, tem que quebrar essa barreira de comparação, porque se você comparar o que você faz hoje com o que você fazia ontem, você pode, de alguma certa forma, se machucar, porque se eu olhar uma escadaria hoje e falar, como é que eu vou subir essa escada? Né? Então, eu sei como é que eu vou subir a escada hoje, mas eu não posso pensar, pô, seria tão mais fácil se eu andasse e ficasse sofrendo, né? Cultivando aquela dor dentro de mim. Eu acho que se você puder não ficar se comparando nem com o que você fazia, com o que você faz hoje e procurar formas de fazer nova, né? O ser humano é fantástico, a gente tem condições de desenvolver habilidades que a gente nem faz ideia que a gente pode fazer. Então, procura isso dentro de você e procura os caminhos para você. Então, daqui para frente você vai ter que lidar com uma nova situação. Como é que você vai lidar? Você vai querer ficar triste para o resto da vida? Você vai... Ou você vai se permitir ser feliz novamente? Então, são duas escolhas. É uma escolha que você vai fazer com 2 opções. Então, você procure o caminho mais interessante para você, o que você quer para o seu coração. Seja feliz. Então, procure o seu caminho. Superação. Você é mais forte do que imagina. Acredite.